Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao meu canal, a esse vídeo. Trouxe aqui nesse vídeo as 10 coisas que eu gostaria de saber lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com marketplace, né, com e-commerce, com Mercado Livre, Shopee. São pontos, no caso, que me ajudaria muito lá no início e que eu só aprendi com experiência, então eu só aprendi ao decorrer desses 10 anos, tá? São alguns pontos bem importantes que me faria economizar muito tempo, muito dinheiro, muito estresse, muita raiva que eu passei em cada uma das plataformas e acredito que foi bastante, tá? E também muita perca de cabelo, tá? Então, de fato, brincadeiras à parte, quero trazer isso daqui porque eu acho que é muito importante. Tem muita informação na internet, que não condiz com a realidade, tá? São 10 anos de experiência, então acho que eu já vi bastante coisa. Eu vivi a época da pré-pandemia, vivi a pandemia, vivi a pós-pandemia e tô até hoje dependendo disso, eu, minha família. Então, de fato, eu acho que é uma experiência bem bacana e eu acho que é um conteúdo bem legal para trazer aqui em vídeo, né, para o canal, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Agora a gente vai pontuar as 10 coisas que eu gostaria de saber lá no início. Primeiro, né, o choque da realidade, né? Não ouça os gurus da internet. Eu vejo assim, muita gente, inclusive é um dos motivos por eu ter aberto esse canal aqui, ter começado a gravar os vídeos. Esse de fato é o primeiro vídeo do canal, tá? Então, uma coisa que me motivou muito foram as pessoas me pedirem, né? Pedro, você tem algum curso de alguém que você conhece, que você indica, ou você mesmo tem um curso? Não, eu não tenho um curso, tá? Hoje eu não tenho nada disso. Não gosto também muito da ideia, sinceramente, porque eu acho que cada um tem a sua experiência específica. Então foi por isso que eu decidi, começar a gravar esses vídeos aqui, tá, de forma gratuita aqui no YouTube, só mesmo para ter até um canal de desabafo e conseguir, fazer contatos. Eu acho que é uma experiência bem bacana que dá para ser passada e também adquirir, né. Então assim, o que que eu vejo muito acontecendo? Gurus da internet, cara. Tem muita gente que mostra algumas informações que não talvez nem sejam informações falsas, mas maquiam muito a realidade, né. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que mostra faturamento, não mostra lucro, não mostra a realidade de fato, não mostra aquela salinha de devoluções, né, que a gente vai falar disso mais pra frente. Então, assim, não mostra de fato a realidade, né, o marketplace, o e-commerce como ele de fato é, tá. Vou falar que é uma coisa ruim? Não, senão eu não estaria há 10 anos já trabalhando com isso, tá. Sim, é um negócio muito bom, mas que você tem que tomar muito cuidado, e a gente vai pontuar também nos próximos, slides. Então o que que eu quero dizer com isso? Não ouça os gurus da internet. Tem muita gente que de fato tem muita experiência, tem muita coisa boa para passar, mas tem muita gente que se perde nesse caminho, tá. Porque assim, mostra uma métrica, mostra, um curso que ele está vendendo, então assim, tem muita gente que tá mal intencionada na internet, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu vejo sim, de fato, muita gente que a gente conhece fora da internet, falando uma coisa dentro da internet ali, passando para quem está assistindo uma coisa que não é verdade, então não é a realidade de fato. Então isso me incomoda muito e eu acho que é muito perigoso e uma irresponsabilidade muito grande, tá. Então eu acho que não é, de fato, a melhor coisa, escutar os gurus, vamos falar. Você pode, de fato, seguir um, seguir o outro, para entender o que acontece, para os eventos. Então, assim, para esse foco, beleza. Agora para você, tirar 100% aquilo que ele está falando, né, você de fato, assim, até às vezes se sentir mal por às vezes o negócio dele tá indo para frente, o seu não. Então, tenha muita consciência de quem você segue, de quem você escuta, do que você faz, inspirado em quem. Eu acho que é um ponto muito, muito importante, até por isso mesmo que é o primeiro slide aqui do vídeo, tá? O segundo ponto, né, seria a mudança de chave, de fato, do acho que da mentalidade, né. Lá no início, quando eu comecei no fato só para ser uma renda extra, ou seja, para ganhar um pouquinho mais o dinheiro, do mês ali, vamos falar, tá. Porque eu trabalhava na fábrica, a fábrica passava por um momento muito difícil, e eu de fato, literalmente comecei como se fosse um bico, tá. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi na época, lá no início, tá. Por quê? Eu vendia não era nem como um hobby, mas sim, de fato, como uma renda extra, né. Então, assim, se vender, vendeu, se não vender, tá bom, né. Então era só uma renda extra para complementar o que eu ganhava na época, que sinceramente não era muita coisa, né. Então eu tinha que complementar de alguma forma, né. Então eu não tive essa mentalidade de empresa, eu de fato não sabia nem o que eu queria que fosse a minha empresa. Eu tive que colocar o nome no meu perfil do Mercado Livre, para não usar o nome da fábrica na época, porque tinham clientes lojistas e eu não poderia, no caso, criar essa competição da fábrica com seus clientes na época, e foi isso que me fez criar o nome, né, da empresa lá naquela época. Então assim, né,
de fato, a gente tem que ter uma mudança de chave, né, tem que ter uma mudança de pensamento, a gente tem que entender o que é o negócio, a gente tem que entender que vender na internet não é só vender um produtinho aqui, um produtinho ou outro, então é um negócio de fato, então a gente tem que levar como uma empresa de fato. Isso foi uma das coisas que eu demorei um pouco na época para entender, demorei um pouco para conseguir visualizar o que eu queria que a minha empresa fosse no futuro, porque sinceramente eu não tinha muita dimensão, né, eu não sabia o que poderia se tornar, o que poderia ser feito, né, com aquela atividade que a gente estava exercendo. Então eu não tinha muita ideia do que fazer, né, no futuro. Então eu acho que esse é um dos pontos também muito importantes que eu demorei para entender, eu consegui entender isso com o tempo, né, e se eu tivesse entendido lá no início, lá no começo, acredito que, teria sido muito, muito melhor, tá. Para o terceiro tópico, né, seria o campo de batalha. Aqui eu trago um pouco de fato sobre a realidade, né, seria a guerra de preços, a concorrência desleal, muitas vezes também muita gente que faz muito trambique, tem muita gente que a gente vê fazendo muito trambique, tá. Isso não só para produtos nacionais, para produtos importados, para um nicho específico, não, são todos os nichos, todos os modos, isso sempre vai ter, tá? Não só no marketplace, também no comércios, o comércio físico, né, digamos, tem muito isso, né? Tem muita concorrência desleal, tem muita gente que vai ter inveja de você, é natural, infelizmente é natural, e então vai querer te derrubar, não vai querer, se igualar a você, ela só vai querer te trazer para baixo, para o nível dela. Então, assim, é um ponto de se entender e ter essa noção. E guerra de preços é uma coisa muito complicada e perigosa. Por quê? Se você entra, né, como a gente sabe que os marketplaces, né, o Mercado Livre, Shopee, eles têm a forma de catálogo, né? E isso é muito perigoso. Você entra numa guerra de preço completamente maluca, para falar a verdade, né? Você entra numa guerra de preço, ela é completamente maluca, desleal, muitas vezes, né? Tem muita gente que às vezes tem aquele produto que é o seu produto curva A, cara, aquele produto que você mais vende. Só que aí tem o Joãozinho lá e ele não vende aquele produto tanto quanto você, e ele simplesmente ele entra no catálogo só para queimar preço e, tipo, desfazer do estoque dele. Não é maldade, mas de fato ele só entra lá para desfazer do produto e isso acaba influenciando na tua curva A. Isso é muito perigoso, né? Guerra de preços, muitas vezes, acaba te levando para um buraco que você não percebe. Isso é muito, muito perigoso, tá? Então é algo assim que tem que ser tomada uma atenção, tem que ter a devida atenção, né? Considerada para isso, porque você não pode entrar numa guerra de preços, você não pode ter aquele orgulho de falar assim, não, eu vendo mais, mas a qual custo, né? Então, eu acho que guerra de preço e concorrência desleal é algo que você tem que ter em mente quando você vai começar. É algo que você vai enfrentar e você não pode se render a isso. Próximo tópico, a ferramenta invisível, né? Seria o bom RP, ou seja, um bom RP ele muda literalmente tudo, tá? Por quê? O que é o ERP, né? O ERP, no caso, ele seria o sistema, basicamente o sistema que você usa para sincronizar seu estoque, né? Para receber os seus pedidos, né, em tempo real, né? Para conseguir ver um resumo das suas vendas no dia, na semana, no mês, ou seja, no período específico, né? E também conseguir ter os seus custos rastreados. O que isso significa? Você consegue entender o CMV do seu mês, vamos falar, tá? Por quê? O CMV, ele nada mais é que o custo da mercadoria vendida, né? E com isso, você consegue entender qual foi o seu lucro do mês. Muita gente vende e não entende isso, né? Então não tem a sua margem sobre controle. Então, de fato, o ERP ele muda muita coisa. Eu também no início, lá no início eu não tinha, tá? Eu não tinha o ERP, eu fazia a emissão, no caso, por dentro de um sistema, eu nem sinceramente eu nem me recordo o nome, mas era um sistema no navegador mesmo, na época, era um sistema gratuito que tinha, e eu não conseguia fazer a sincronização, eu colocava um estoque fictício, muitas vezes vendia coisa que nem tinha, e isso, cara, isso é absurdo de ruim. Muitas vezes vendia mercadoria que não existia dentro do meu estoque, tinha que correr, ficar igual um louco até conseguir a mercadoria para poder emitir a nota fiscal, poder anexar, pegar a etiqueta, despachar. Então era uma loucura completamente, tá? E sem o RP você não consegue crescer, tá? Você não consegue ter um crescimento organizado, porque o RP de fato organiza a tua operação, ele de fato te dá os números corretos, só que ele tem que estar bem ajustado e configurado para a tua realidade. Então ele é muito, muito importante. Menos é mais, né? Aqui chegamos a esse tópico que eu acho que é bem polêmico, digamos, né?
Por quê? Muita gente se pergunta: "Poxa, eu vendo aqui um produto específico e eu não sei por onde começar". Sinceramente, por onde começa? Mercado Livre e Shopee é os principais, né, são os principais, a não ser que você venda roupas, né, então é a Shein que entra na frente ali, de deles dois, então é muito específico, digamos. Então, na minha concepção, tá, lembrando, eu não sou dono da razão, na minha concepção, o que deve ser feito? Deve ser focado em 2 marketplaces inicialmente, para não colocar, vamos falar, os ovos numa cesta só. Então, assim, vamos focar em 2 marketplaces, né, que é a minha realidade hoje. Eu foco em Mercado Livre e Shopee também, tá? Então, foca em 2 marketplaces no máximo, entende como trabalhar. Cada marketplace tem sua estratégia diferente um do outro. Então, assim, entenda como trabalhar em cada marketplace, trabalhe da forma correta, tenha seu estoque organizado, seu RP configurado. Eu acho que esse é o início excelente, tá? Na época eu não sabia, eu tentei entrar, eu já tinha entrado no Mercado Livre, eu tentei entrar na época da B2W, eu tentei entrar na Shopee, aí não deu certo, na Amazon eu tentei entrar naquela época também. Então, assim, e era só o Mercado Livre que vendia. E eu senti que naquela época que eu comecei a tentar outros marketplaces, acabou me atrapalhando muito no Mercado Livre. Então eu acho que de fato a importância de você ter o foco, né, e fazer funcionar aquilo que você está focado, ela é muito melhor do que você estar em vários marketplaces. Como é muito óbvio, na verdade. Se você tem 2 marketplaces, né, você consegue vender nos dois e vende ok, vende, sei lá, 100.000, vamos falar, no mês, e você tem 10 marketplaces e em cada um deles você vende 10.000, a tua relevância dentro de cada um deles, nesse cenário com 10 marketplaces, ela é muito menor do que se você estiver vendendo 50.000 em dois, você entendeu? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante você ter esse tipo de foco. Eu acho que a importância maior ela existe aqui dentro, tá? É foco para construir a operação. A grande mentira, como eu disse lá no início, tem muita gente que mostra faturamento, e faturamento não é lucro, tá? O que importa de fato no final do mês é o lucro, entendeu? Então, o pessoal pode mostrar aí faturamento de 100.000, 1.000.000, 10 milhões, mas isso. Na verdade, o que manda é isso. Então, eu acho que, de fato, o dia que você conhecer alguém que vende no marketplace, né, que você acompanha em Instagram, no YouTube, pergunta quanto você lucra. Entendeu? Eu, por muito tempo, eu forçava muito a operação, queria faturar muito, e aí isso foi muito perigoso. Porque faturamento não é lucro. Você tem que ter faturamento, com certeza. A empresa não existe sem faturamento. Só que sem lucro, ela deixa de existir no futuro. Então, eu acho que tem que ser balanceado essa importância, tá? Então, o lucro, de fato, ele tem que existir. Ao invés de perguntar quanto fatura, pergunta quanto lucra. Eu acho que é uma pergunta bem bacana para se fazer para os gurus aí da internet. O paradoxo da escala, o que isso significa? A minha experiência, tá? Eu, como disse anteriormente, eu forçava muito a operação, ou seja, queria faturar muito, queria faturar, queria chegar em 5 milhões, e de fato era possível chegar em 5 milhões. Só que para isso eu ia estressar muito a minha operação, eu ia inflar muito o meu custo, então era muito arriscado, sempre foi muito arriscado. Por quê? Quanto maior teu faturamento, né, dependendo da tua estrutura, você precisa de mais estrutura. E quanto mais estrutura, mais custo fixo. Quanto mais custo fixo, menos margem. Então, o que é importante de fato é a margem, é o lucro no final do mês. Então, eu acho que isso daqui é absurdo de importante. Tem que entender isso. Faturamento, ele é diferente de margem, tá? De lucro. Então, assim, tem muita gente que, cara, vai naquela loucura, porque de fato, o marketplace, ele te dá um faturamento muito rápido, muito grande e muito rápido. Então você tem que entender isso, você tem que crescer mentalmente também, né? Foi uma coisa que eu demorei um pouco também para conseguir compreender isso, né? Que quanto maior o faturamento, maior seria meu custo fixo e automaticamente seria maior a minha devolução, seria maior meu atendimento, meu saque, a minha garantia. Então, o meu custo fixo ia inflar muito e minha margem foi abaixando. E normalmente em grandes sellers, né, não é uma regra, mas normalmente quanto maior o faturamento, menor a margem, tá? A margem do e-commerce ela gira muito baixa. Infelizmente, eu acho que por conta de não do tipo do mercado, mas sim dos players que estão dentro do mercado, tá? Por quê? Eu acho que tem muito ego dentro dessa competição de faturamento. Por exemplo, uma empresa gigantesca vende 10 milhões por mês. O concorrente dela vende 10. O concorrente abaixa a margem para tentar inflar um pouco o faturamento
crescer a operação. Mas ele cresce a que custo? Ele abaixa a margem. Automaticamente o outro concorrente vê e não sabe a margem dele. Então ele só sabe o faturamento, vamos falar. Tá acompanhando ali com as ferramentas que existem e tal, e ele sabe disso. Aí ele vai fazer o quê? Vai abaixar a margem lá também. E fica nessa briga de margem, o que é muito perigoso, né? Porque de fato o que importa no final do mês é a margem, é o lucro. Ferramentas dos adultos. Isso daqui é uma coisa que eu também demorei muito tempo. Inclusive, né, eu sou formado em administração. Eu fiz muito isso daqui na faculdade, né? Só que a experiência, de fato, ela tem que vir com o tempo, né? Eu acho que num curso só não vai te fazer um milagre, vamos falar, né? Então, a DRE e balanço patrimonial, eles são indispensáveis dentro de uma operação. Qualquer operação, tá? Qualquer empresa. Qualquer empresa. Se o Joãozinho da esquina tiver uma lojinha de pirulito, ele tem que fazer isso. Senão ele não sabe para que caminho que a empresa dele está indo. Ele não sabe qual que foi o resultado do mês dele, que é de fato que a DRE mostra. Tá? Posso até fazer um vídeo, né, futuramente para falar especificamente de DRE e balanço patrimonial. Tem vídeos muito bons, inclusive eu vi um do Bruno Contígio, muito, muito bom recentemente. E ele, de fato, mostra ali dentro daquele vídeo como é feita a DRE. Posso fazer aqui também um vídeo futuramente, acho que até é legal trazer esse conteúdo para cá. Então, assim, TRE vai te mostrar o resultado do mês, tá? Como que foi a venda comparado com o custo do produto que você vendeu, com aquele frete, com as devoluções que você teve. Você de fato vai saber, vai entender qual que vai ser o resultado da tua operação naquele mês. E o balanço patrimonial, basicamente, você vai entender como você começou o mês e como você está terminando. A sua empresa, ela ganhou mais dinheiro ou ela teve que pagar um pouquinho mais ali, ela teve que gastar um pouquinho mais do que ela já tinha? Você entendeu? Qual que é o cenário? Por exemplo, eu comprei maquinário, então quer dizer, o dinheiro não está no caixa, não está no estoque, mas está em máquinas, vamos falar, né? Então, assim, é seu. Então, é da empresa. Então você tem que entender isso também. Às vezes você acha que, poxa, nossa, minha empresa não vai para frente e tal, não sei o que, não ganho dinheiro. Aí você vai ver, o cara comprou uma empilhadeira, 4 porta-pallet, foi lá e gastou 100 mil e ele tinha lucrado 100 mil. Lógico que não vai sobrar dinheiro. Entendeu? Então, com o balanço patrimonial, você consegue entender onde está o dinheiro e qual que é o cenário de fato, se você ganhou ou se você perdeu. Então, o balanço patrimonial é indispensável dentro de uma operação. Lógico que existem muitas outras ferramentas também, mas essas duas não pode faltar, não pode faltar. É indispensável. E por último, né, mas não menos importante, o amador vende, o profissional escala. Eu tive que entender isso, como eu já disse anteriormente, na dor realmente, porque você não pode levar apenas como mais uma fonte de renda, apenas ali como uma forma de ganhar um dinheirinho extra. Não, você está criando uma empresa, cara. Tem que levar no profissionalismo, tem que fazer da forma certa, tem que fazer DRE, tem que fazer o balanço, tem que olhar para o teu negócio, tem que saber o teu custo fixo. São vários pontos importantes que lá no início eu não consegui compreender, mas de fato é muito importante. Então, eu acho que muita gente deixa isso daqui passar, achando que assim, ah, não, mês que vem eu tento melhorar, né, o meu controle, eu tento melhorar o meu estoque, tento melhorar a minha compra. Cara, tem que ser feito da maneira correta. É uma empresa. Se você não faz da maneira correta, ela acaba. E esse não é o foco, né? Então, de fato, tem que ser mudada essa chave, não só na empresa, mas na tua cabeça também. E como eu demorei para aprender isso, provavelmente você demoraria. Então, assistindo esse vídeo aqui, eu acho que já é um bom caminho, né, para você. E é isso. Queria saber de vocês, então, qual desses 10 pontos, né, você já sentiu na pele, o que tá te dando uma dor aí, o que tá te incomodando hoje, né, atualmente no seu negócio, né? E muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Se você tá até agora e assistindo, se inscreve no canal, né? Deixa um like no vídeo também, comenta aí, né? Eu vou responder você e bora trocar essa ideia, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo vídeo.